Bom dia, bom dia! Quarta-feira! Essa é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, gente. E eu tô aqui com uma cólica que vocês não têm noção. Mas vamos lá, que tem um comprometimento com vocês, com a espiritualidade, então o trabalho precisa ser feito. Mas todas as vezes que eu cancelei o áudio, foi porque eu senti que não estava bom o suficiente. Já tinha, assim, nas duas tentativas anteriores, quase 2 minutos de gravação, eu sentia que, ai, não tá bom o suficiente. Aí cancelava e começava tudo de novo. E o que é que essa postura minha me traz aqui como primeira informação para compartilhar para vocês? Nós precisamos ter cuidado com a autocrítica em excesso, com essa sensação da impostora, sabe? Do impostor, de não sou boa o suficiente. Porque essas posturas, elas acabam minando as oportunidades, minando também a forma como a gente lida com o tempo. Então perceba, eu falei quase 2 minutos, ou seja, no total aqui, uns 10 minutos foram perdidos. A mensagem nesse momento já estaria gravada, eu já poderia estar começando a editar para postar no YouTube, tá fazendo a edição para colocar no Spotify ao mesmo tempo em que eu estava editando para o YouTube, entende? Então, cuidado com a autocrítica, cuidado com a autossabotagem também, para que não te impeça de fluir na vida com mais leveza. Enquanto eu digo isso, eu estou me escutando, que eu tenho muito virgem no mapa, e você aí que tem muito virgem no mapa, ou a energia capricorniana forte também, que tende a essa mesma postura, presta atenção, porque em excesso a gente pode criar obstáculos no nosso caminho, certo? E isso se conecta com a mensagem do dia. Nós temos a Lua em Sagitário no céu, que faz uma quadratura com a Vênus em Virgem. A egrégora sagitariana é uma egrégora zodiacal de expansão, de crescimento, de evolução, que versa sobre as nossas crenças, sobre a nossa consciência também, o nosso campo de consciência e a maneira como nós viemos expandir esse campo de consciência aqui na Terra. Já a egrégora virginiana, e vamos falar da Vênus em Virgem especificamente, a Vênus é um planeta que rege as relações, os relacionamentos. Virgem é um signo que fala sobre saúde e processos de adoecimento. Quando a gente pensa, quando a gente pensa na Vênus em Virgem, o posicionamento da Vênus em Virgem, seja no céu do momento, seja no seu mapa natal, seja no seu mapa da Revolução Solar, estamos falando de um propósito voltado para estabelecer relações dignas e saudáveis aqui na Terra. Então, quem traz aí a Vênus em Virgem, abrindo um parêntese, tá? Quem traz a Vênus em Virgem no mapa natal, ou está com a Vênus em Virgem no mapa da Revolução Solar, o seu propósito é justamente esse. Talvez você passe nessa encarnação por relacionamentos extremamente indignos, por relacionamentos que não são nada saudáveis, para que você possa aprender pelo contraste e começar paulatinamente, né, de forma processual, um estabelecimento de conexões que sejam mais alinhadas, mais dignas, mais saudáveis. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu, Larissa, tenho a Vênus em Virgem no meu mapa natal e vivenciei inúmeros relacionamentos extremamente indignos a nível afetivo e sexual, porque eu precisava aprender pelo contraste para que hoje a Larissa que vos fala agora já consegue com mais facilidade identificar contextos, situações, conexões, relações que não são dignas do meu eu, né, da minha presença, e que eu consiga me retirar e que eu consiga também estabelecer conexões, relacionamentos
mais saudáveis, mais dignos, mais equilibrados, mais harmônicos. Então nós temos essa chamada, esse puxãozinho de orelha. Lembra que é uma quadratura da Lua em Sagitário com a Vênus em Virgem. Então a espiritualidade está te chamando para evoluir. Eu falei para vocês aqui que a egrégora sagitariana ela versa sobre expansão, evolução, crescimento. Então tem um chamado para evoluir, para que as suas relações subam de nível. Mas para isso vai ser preciso uma autolapidação, porque a egrégora sagitariana fala das nossas crenças também, das nossas convicções. Então nós precisamos mexer no nosso sistema de crenças, porque eles estão diretamente conectados com aquilo que a gente cocria a nível de relacionamento. Até mesmo as relações kármicas, gente. Elas estão condicionadas a essas crenças que a gente traz, inclusive de outras encarnações. Então, eu vou trazer um exemplo meu aqui. O fato de eu ter tido uma infância em que eu escutei muitas frases que foram criando mesmo, fazendo uma lavagem cerebral em mim, eu escutei muitas vezes de minha mãe que eu nunca ia ter ninguém, que ninguém ia me querer, né? Fez com que eu aceitasse qualquer tipo de relação. Porque já que ninguém vai me querer, eu era uma criança quando eu escutava isso, tá, gente? Eu só morei com minha mãe até completar 13 anos de idade. Literalmente, quando eu fiz 13 anos de idade, na semana seguinte, meus pais se separaram, mudaram de casa e eu fui morar só com meu pai. Então foi nesses primeiros 13 anos da minha vida que eu escutei isso de forma repetida, não foi uma única vez, né? Era de forma sistemática, como uma lavagem cerebral mesmo, que ela repetia. Então aquilo ficou incrustado na minha mente, no meu ser, e eu fui crescendo, né? O meu ser foi se formando e aquela crença ficou enraizada. Então, a partir do momento que eu acreditei, eu tomei aquilo como uma convicção, ninguém vai me querer. Quando alguém me quis, eu achei aquilo fantástico, inacreditável, e aí eu tinha que aceitar, independente de como a pessoa me tratasse, né? Uma vez que eu acreditava que ninguém ia querer, uma pessoa estava querendo. Então aquilo era um milagre na minha percepção. De forma inconsciente, hoje eu faço essa leitura dessa forma, né? Óbvio que naquele momento da minha vida eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. Então eu aceitava tudo que vinha do outro, porque era um milagre aquele outro me querer. Entende? Hoje, com o nível de consciência que eu sei da minha potência, o nível de consciência que eu tenho em relação enfim, a tudo se comparado à Larissa de 14 anos, que foi quando eu comecei a namorar na porta, né? O primeiro namoradinho que eu levei para apresentar à família. E que me tratava de forma muito indigna, que eu ouvia muitas coisas absurdas, né, da parte dele. Então, a Larissa de hoje, de 32 anos, tem um outro nível de consciência. Então, hoje, eu já consigo identificar com mais facilidade, não, eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu sei da minha potência. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu mereço. O que eu mereço. Então, tem uma mudança de postura interna que vai fazer com que externamente também eu não me permita mais me colocar ou ficar por mais tempo que o suficiente em situações, circunstâncias, relacionamentos que não são dignos de mim, que não são saudáveis para mim. Entende? Então tem um convite aqui para que você possa expandir a sua consciência, para que você possa perceber quais são as crenças que te mantêm em determinados relacionamentos, para que você possa fazer a transmutação. Estamos falando de signos mutáveis. Sagitário, Virgem, são egrégoras zodiacais da modalidade mutável, gente. Mutável está relacionado à mudança, né? A transmutação. Então, é a possibilidade de você
fazer aqui uma readequação, um reajuste nessas crenças, nessas convicções. Claro que isso demanda tempo, não é assim num estalar de dedos, não é pensamento mágico. Quando eu falo para vocês que a crença que eu tinha lá quando eu tinha 14 anos, e essas crenças, elas continuaram ativas até pouquinho tempo atrás, gente. Até ano passado, tá? Não estou falando de uma mudança que aconteceu há muito tempo, não. De algo que aconteceu nos últimos meses, principalmente devido à ressonância harmônica, que é um tratamento espiritual que o professor Hélio Couto desenvolve aqui na Terra. Então é muito recente essa transmutação de crenças. E essa expansão do meu nível de consciência, da maneira como eu me vejo, da maneira como eu me porto nas relações. Então, é processual. Então, se você sente que não está conseguindo dar conta sozinho, sozinha, vá buscar um auxílio, profissional inclusive, tá? Uma terapia, vá fazer algo por você, vá se jogar no seu autoconhecimento. Essa mensagem tem sido repetida, principalmente na última semana, devido ao eclipse, que é um eclipse que trazia essa energia mesmo de mergulho no interno, porque estamos sendo preparadas e preparados para o ano de Saturno, que já está chegando aí. Daqui a pouquinho, ainda esse mês, com fé em Deus, eu vou lançar para vocês o vídeo, tá? De previsões de 2024, com a previsão para todos os signos, inclusive. Já estou começando a estruturar o roteiro, que vai ser um videozão. O do ano passado acho que deu mais de 1 hora de vídeo, mas tinha previsão para todos os signos. E esse ano eu pretendo fazer dessa forma também. Mas até o final do mês sai. O ponto é, estamos sendo preparadas. E esse preparo começa pelo interno, começa pelas crenças, começa aqui, por esse sistema que está tão enraizado e que está relacionado diretamente ao que você vivencia hoje. Então, tem um chamado aqui para que você possa acessar condições melhores a nível de relacionamento, a nível financeiro, material, profissional, porque a Vênus também fala sobre finanças. E a Vênus em Virgem, a energia virginiana, ela tem um pilar que versa sobre ambiente de trabalho. Então, a Vênus em Virgem também está falando sobre o setor profissional. Então, até crenças relacionadas também a trabalho, relacionadas ao dinheiro. Tudo isso nós estamos sendo convocadas a olhar para esse sistema de crenças, para esses padrões mentais e fazer as devidas transmutações, as devidas mudanças, os devidos ajustes, para que você possa ser colocada em situações, circunstâncias, lugares, conexões, relacionamentos mais dignos da sua potência, em alinhamento e ressonância com o seu nível de consciência. Hoje ainda, e na sequência, nós temos o Sol acionando os nodos lunares. E quando o Sol passou pelo signo de Leão, eu bati bastante nessa tecla de que o Sol é um arquétipo de consciência, de iluminação. Quando a gente fala assim, seres iluminados, Jesus, Buda, né, o professor Hélio Couto, Chico Xavier, estamos falando de seres que têm um campo de consciência extremamente elevado. Então, o Sol, que é esse arquétipo de iluminação, é um arquétipo também de tomada de consciência. O Sol ativando os nodos lunares, e sempre que os nodos são ativados no céu, eles dizem daquilo que está predestinado a acontecer, estava programado para acontecer. Então, nós temos algum tipo de tomada de consciência se manifestando na sua vida nesse momento. Então, alguns de vocês podem sentir, podem até já estar sentindo, alguns já estão sentindo há alguns dias aí, uma certa dor de cabeça na região das têmporas, na região aqui do terceiro olho, como se estivesse passando por algum tipo de expansão. O topo da cabeça também, a coroa, né? O chakra coronário sendo acionado, outros sentindo o chakra cardíaco sendo acionado, porque o Sol rege o nosso coração.
Então, eu, por exemplo, senti nos últimos dias o chakra cardíaco bem acionado, pulsando bastante. Porque nós estamos passando por atualizações no nosso campo energético, no nosso campo de consciência, né, no nosso campo áurico. Estamos recebendo informações novas. Já sugiro aqui que beba bastante água mesmo, se hidrate. E essa é uma sugestão de saúde, né, gente? A vida inteira a gente tem que se hidratar, obviamente. E quando estamos passando por algum tipo de despertar espiritual, muitos de vocês estão vivenciando agora um despertar espiritual, é ainda mais importante que se beba bastante água, porque a água ajuda na assimilação das informações energéticas que nós estamos recebendo. Além disso, algum tipo de revelação pode acontecer nos próximos dias. Para alguns de vocês, isso já aconteceu nos últimos 3 ou 4 dias para trás, né? Para outros de vocês, pode acontecer hoje ou nos próximos 3 ou 4 dias. Revelações, informações caindo no seu campo sobre alguém, sobre você, sobre uma circunstância, uma oportunidade que chega, mas algo sendo revelado, algo sendo iluminado, você tomando clareza sobre alguma coisa, sobre o seu destino, inclusive, porque estamos falando de nodos lunares, que fala daquilo que está predestinado, de, né, predestinação. Então, alguma informação nova, você tomando clareza sobre os próximos caminhos que você deve seguir, né, sobre as escolhas que você vai fazer, você ganhando clareza, iluminação, luz, chegando aí para o seu campo, relacionado ao seu destino, relacionado aos seus próximos passos. Então, se conecta à sua intuição, os próximos dias, esteja conectada à sua centelha divina, já comece o seu dia escutando algo que eleve a sua vibração de alguma forma, fazendo uma oração, pode ser uma oração mesmo, gente, aqui, ó, de alma, não precisa ser uma oração programada ou aquela oração que a gente já vai cantando meio que, sabe, no automático, sem nem refletir direito as palavras que estamos entoando. Não, faz de coração, conversa com Deus, conversa com seus mentores, principalmente se você está em um momento de confusão mental, que você não sabe direito o que está acontecendo na sua vida, não sabe direito quais são os próximos passos que você deve dar, né, num setor específico da sua vida ou em todos os setores da sua vida. Senta, conversa, aproveita. Eu sempre digo para vocês que os aspectos nos falam de uma corrente energética, mas a gente precisa fluir junto com essa corrente energética. Então, se tem aqui uma predisposição, aproveita isso para já se comunicar com as suas falanges espirituais. Gente, quais são os meus próximos passos? O que eu devo fazer para fluir nos caminhos que estão se abrindo para mim? Gente, preciso de clareza mental para tomar uma decisão específica ou nesse setor da minha vida. Eu preciso entender o que está acontecendo, ter um pouquinho mais de clareza. Me deem uma luz, me tragam respostas. Aproveita esse aspecto para isso, tá, gente? Porque ele está muito, muito, muito maravilhoso mesmo, mesmo. Certo, meus amores? Desejo uma linda quarta-feira para você. Nos vemos amanhã. Um cheiro e até lá. Tchau, tchau.